Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal, que nos assiste pela TV Câmara, pela TV Prevê, que nos ouve pela Rádio Ouro Verde e Rádio Câmara. Eu reservei aqui, no meu tempo, 3 assuntos que eu julgo de fundamental importância abordar. O primeiro, já nos surpreende hoje, um projeto de lei do prefeito municipal em que ele reajusta o subsídio de secretários municipais em 2%. Poxa, é um percentual insignificante, né? Mas para uma prefeitura que está passando por uma dificuldade financeira, que já passou do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao que consta, estamos com 51,98%. O limite prudencial é 51,3%. Mesmo que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela faz uma exceção para esse gasto, porque se trata de uma revisão geral anual, e isso é previsto na Constituição Federal, mas eu vejo como uma medida extremamente inoportuna para o momento. Não se pode hoje, né, onerar em nada o gasto com o pessoal, mesmo que ele seja assegurado pela Constituição. Então, o prefeito, por favor, antes que comece a tramitar pelas comissões, reflita e pense, eu não sei quem o assessorou, mas retire o projeto, antes que seja tarde, porque o momento é extremamente inadequado para se apresentar um projeto de lei propondo aumento salarial. E ainda mais para a cúpula da administração. Enquanto os funcionários entendem e compreendem a dificuldade pela qual passa o executivo, não é um momento para se conceder aumento, mesmo que seja um percentual aparentemente insignificante. Essa é a minha sugestão, senhor prefeito. Outro, o Jornal da Cidade hoje publicou uma matéria interessante, eu peguei lá um pedaço dessa matéria e achei interessante, que diz assim, as contas que não aparecem no orçamento. Então tem algumas, nós vamos votar hoje aqui a lei orçamentária anual, né, em que ela fixa lá as receitas e as despesas para o próximo ano, e o gozado é que o prefeito já considera como receita o valor do IPTU, que ainda está em tramitação por esta Casa de Leis. Ainda está na Comissão de Justiça, do qual eu sou o relator e vou fazer uma abordagem a respeito daqui a pouco. Como é que o prefeito, como é que a sua equipe faz uma projeção de receita de algo que sequer tramitou ainda por essa casa e que, ao meu ver, do jeito que foi apresentado, e não adianta o prefeito ou os seus assessores falarem assim, como eu sei que está correndo isso aí pelos corredores do 3º andar da Prefeitura Municipal. Lá diz o seguinte, olha, tem alguns vereadores que estão interessados que não passe esse projeto porque tem vários terrenos. Ah, tem vereadores que têm interesse porque tem amigos que têm isso ou isso, aquilo. Pare de fazer fofoca, prefeito. Vamos fazer a coisa séria. Isso é fofoca, coisa de fofoqueiro. Então é o seguinte, isso que o Jornal da Cidade colocou hoje é para se ler com muita atenção. Por quê? Faz muito tempo que eu não falo de Coab, mas eu vou falar oportunamente porque eu fiz um pedido agora recente, nos termos do 18, porque é só no 18 que chega para nós o documento. Mas a Coab já acumulou esse ano, até agosto, 37 milhões de prejuízo. 37 milhões. E aí, a expectativa era que a Coab retomasse a construção dos imóveis. Para, isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. Então,
são projeções que a gente tem para o ano que vem bastante difíceis, de um ano difícil. Precatórios. Nós temos aí uma expectativa de se pagar pelo menos 51 milhões de reais em precatórios. 30 milhões refere-se a apenas um precatório, que diz respeito à floresta urbana. É que os ecochatos, né, começaram a falar que isso aqui é floresta, isso aqui é floresta, isso aqui é floresta, e as pessoas falaram, então tá bom, então, já que isso aqui é uma floresta, então me indenize. E a Justiça está reconhecendo o direito dessas pessoas. Então, por favor, senhor prefeito e sua equipe, prestem atenção nas contas que não aparecem no orçamento. Agora vamos ao IPTU. Eu fui nominado pela vereadora Thelma, que é presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para ser o relator do projeto de lei 110/17, que diz respeito ao IPTU. Eu fiz aqui um arrazoado daquilo que eu entendo, daquilo que eu vislumbro como importante e necessário a respeito do projeto de lei. E eu vou adiantar já meu voto. O meu voto, a princípio, é contrário ao projeto de lei. É contrário. E eu vou elencar aqui algumas coisas e também vou alertar o prefeito sobre alguns riscos que ele está assumindo. Numa matéria do domingo também do Jornal da Cidade, em que o secretário de Finanças, Everson Demarque, e também outros funcionários da pasta, eles afirmaram categoricamente que o IPTU, da forma como vem sendo cobrado, foi feito de maneira irregular. Por quê? Porque o IPTU é cobrado por faixas. O que é faixas? Por regiões. Então, eu tenho um imóvel numa determinada região, todos os imóveis daquela região têm o mesmo tratamento, têm o mesmo valor. É correto isso? Absolutamente incorreto. Por quê? Porque o próprio Código Tributário Nacional preceitua que o IPTU deve ter como base de cálculo o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel, o terreno, nós podemos se assemelhar. Eu tenho um terreno ao lado do outro, o metro quadrado é o mesmo. Mas se eu construo uma casa na Avenida das Bandeiras, de 300 metros quadrados, e o vereador Marcos, que é o nosso líder da situação, constrói também uma casa ao lado de 300 metros quadrados, a rigor nós teríamos que pagar de forma semelhante, né? Mas vem a prefeitura e fala, não, nós temos que classificar a sua edificação. E aí vem lá 7 tipos de classificação. Quem é que entrou na casa do vereador Marcos ou na minha casa para saber que tipo de construção eu edifiquei lá dentro? Se é super luxo, se é fino, se é superior, se é médio, se é simples ou se é rústico? Ninguém. Então, quando ele atribui esses funcionários da prefeitura, os técnicos da prefeitura, e falam que a planta genérica de 2013, que teve como parâmetro 2005, ela está irregular, vai abrir um precedente para que quem se sentiu-se injustiçado durante esse período, que pagou o IPTU para mais, vai recorrer à justiça. E se o prefeito não reavaliar o projeto que ele encaminhou para nós aqui e simplesmente aplicar o IPCA, ele está assinando embaixo de que concorda com aquilo que está errado. Portanto, eu vejo e asseguro o seguinte: o projeto de lei, conforme foi enviado para nós, no que diz respeito aos terrenos, eu acredito que a equipe que foi designada para tal fez o levantamento, porque são técnicos, são corretores de imóveis. O valor venal do terreno ele está bem próximo da realidade. Agora, quando eu falo em edificação, quando eu falo em casa, que é classificado no anexo 2 como residência horizontal, eu tenho 7 níveis, ou 7 classificações.
Quem é que faz essa classificação? Quais são os critérios, os requisitos para essa classificação? Para saber se a casa da vereadora Chiara é super luxo, luxo, fino ou superior? Não tem. E essa falta de critérios e dados para se definir esse tipo de edificação traz novamente uma nova injustiça e uma nova irregularidade. Portanto, já adianto para os membros da Comissão de Justiça que o meu voto, a priori, é pela inconstitucionalidade do projeto de lei. E assim seja. Eu peço reserva do meu tempo para eventuais esclarecimentos.